amiga, eu primeiro tenho que comer com ela uma cuia de sal. Não sei se vocês sabem o que é uma cuia, não é? Mas a cuia é um recipiente grande. Então, esse recipiente cheio de sal, quer dizer, eu tenho que ter feito tantas refeições com ela, com essa pessoa, que tenha consumido uma cuia de sal. Então agora eu a conheço, eu confio nela, eu posso me abrir para ela. Por esse disco não era mineiro, mas veja que é uma filosofia bem mineira, não é? Bem precavida, bem cuidadosa. Então veja, não é? Hoje existe então, por conta dessa saturação de comunicação, de informação, uma solidão. As pessoas se sentem só. As pessoas se sentem muitas vezes não acolhidas no seu mistério mais profundo. Não acolhidas, porque eu acolho o outro quando eu sei ouvir, quando eu sei escutar o outro na sua diferença, na sua alteridade, na sua especificidade. Depois, uma outra característica do nosso mundo, o consumismo, a necessidade de consumir. É impressionante. Vem o novo modelo da Apple, vem o novo modelo de iPad, iPhone, aí alguma coisa. Faz-se uma fila enorme diante da loja para consumir. Então é o consumo pelo consumo. O consumo pelo consumo. A nossa sociedade, a nossa cultura é a cultura do consumo. E esse consumo entra também nas relações pessoais, superficiais, mas, por exemplo, ter muitos amigos, interagir com muitas pessoas, independente da profundidade. Depois, nossa cultura é uma cultura de ruptura com a tradição. Isso é uma outra coisa muito séria. Pense, nenhum ser humano começa do zero. Eu não posso, vivendo 80, 90 anos, que seja, acumular toda uma experiência de vida que me ajude a errar menos e acertar mais. Essa experiência eu tenho de aprender das gerações passadas. É como na ciência, a ciência é um conhecimento cumulativo. O cientista não começa do zero. O cientista começa a partir do conhecimento das gerações que o precederam. E ele então faz tesouro daquele conteúdo e toca para frente com suas pesquisas, enriquecendo esse patrimônio. A mesma coisa, as experiências humanas. O que meus pais viveram, o que meus avós viveram, os valores da minha família. Isso serve de bússola, de norte para mim. Mas, no mundo de hoje, é interessante. Os meios de comunicação assumiram o lugar das instituições que passavam a tradição. Dificilmente hoje, veja, é muito complicado os pais educarem, a igreja educar, a escola, que em geral nem se preocupa muito em educar, mas em transmitir conteúdo somente, mas quando quer educar, porque os meios de comunicação assumiram esse papel. E a pessoa, os mais velhos, que nas sociedades, não é, mais antigas, e nas sociedades que não a sociedade ocidental, os mais velhos são o depósito da sabedoria. Veja na Escritura, quando a Escritura manda honrar os mais velhos. Quando o mais velho fala, o mais novo se cala. Veja, a nossa cultura subverteu isso. Com o livro, com o computador, o mais velho se torna inútil. Aí o meu sobrinho, de 7 anos, chega para minha avó, para minha mãe, de 75, e diz: vovó, a senhora, a gente diz lá no meu estado, é broca, não é? A senhora é tonta, a senhora não sabe mexer nisso. E ao invés do mais velho ensinar o mais novo, é o mais jovem, que, veja, a criança praticamente, que vai ensinar o mais velho a ter acesso, veja, aos meios de informação, aos meios que integram hoje no mundo da comunicação, da informação. Vejam que subversão. Vejam que inversão de valores. Não é? Agora veja, a criança que sabe manipular o meio de comunicação
A criança que tem o acesso ao canal de informação, ela não tem maturidade nem critérios para fazer uso dessa informação, para distinguir o precioso do que é inútil, do que é vil. Então, veja a nossa cultura, né, como é hoje. Agora, ao lado de tudo isso, a nossa cultura também é a cultura do provisório, do imediato, do descartável. Isso aparece nos mais variados níveis da nossa cultura. O cantor que estoura fazendo sucesso, no outro ano já está fora. Né? Cadê aquele cantor que fez tanto sucesso? Michel Teló, É o Teló, aquela musicazinha, Ai Seu Pipé. É aqueles que mostram também, o pessoal baixa a discografia, o repertório. Pronto, mas veja, ele pegou durante aquela temporada, mas não pegou mais. Desapareceu. E chega outro. Veja, mas aqui é só um exemplo. Tudo é descartável. É a cultura do provisório. Quando eu era rapazinho, paquerar já era uma coisa bem avançada. Né? Já era um verbo novo, porque antes se namorava, noivava e casava. Quando eu era rapazinho, já tinha um verbo a mais, já se paquerava. Era já uma coisa bem revolucionária. É um pré-namoro. Agora danou-se, porque antes de paquerar, não sei se paquera ainda. Agora se fica. Veja, não é? Se fica. Tá certo? Então, as relações, veja, se tornam descartáveis. As relações se tornam provisórias. As relações se tornam superficiais. Veja, a relação entre as pessoas, a própria sexualidade, o próprio amor, seja eterno enquanto dura. Nesse sentido, Vinícius de Moraes profetizou bem a situação de hoje. Existe um filósofo, sociólogo muito famoso, né, que é o Bauman, que faz muito sucesso hoje, e ele fala numa sociedade líquida. Tudo hoje é liquefato, escorre entre os dedos. As relações, o amor, tudo é líquido. Tudo que era sólido não chegou ainda a evaporar, mas fica líquido. Tá certo? Agora é interessante que ao lado de tudo isto, parece uma contradição, mas a nossa cultura atual, nosso mundo atual, mostra também uma sede tremenda de sentido, uma saudade do absoluto. Isso espanta até os filósofos, porque no século XVIII e XIX, os filósofos decretaram a morte de Deus. Filósofos importantes, como Heidegger, por exemplo, Nietzsche, no final do século XIX, começo do século XX, decretaram que Deus era um trambolho que não teria mais utilidade, que no nosso mundo atual, da tecnologia, da ciência, a religião não teria mais lugar. E hoje os próprios filósofos e sociólogos se surpreendem, porque o homem continua com saudade de algo com A maiúsculo, em que ele possa ancorar a sua vida. Saudade do infinito, saudade do absoluto, saudade de sentido com S maiúsculo. O que é que eu faço com o meu sofrimento? O que é que eu faço com o meu fracasso? O que é que eu faço com as feridas do meu coração? O que é que eu faço com a solidão? O que é que eu faço com a dor? O que é que eu faço com a velhice? O que é que eu faço com a morte? Por mais que o homem queira fugir disso, ele não consegue. Ele não consegue. E atenção, ele não encontra respostas para isto nas coisas que o mundo oferece, nessas relações líquidas, instáveis, fugazes, passageiras. Veja, o homem continua com essa sede, mas atenção,
Como o mundo de hoje oferece tudo fácil, tudo no shopping, tudo nas prateleiras, tudo até pedido pela internet, a tentação também é procurar o absoluto, é procurar saciar essa sede de modo fácil. De modo fácil. Fácil como comprar um produto pela internet. E que modos fáceis são esses? As seitas, o esoterismo. Veja, é isso que chamam hoje de espiritualidade. Observe que a palavra espiritualidade, como o mundo usa, como a nossa cultura usa, não é no sentido cristão, católico. Para nós católicos, o que é espiritualidade? Espiritualidade são modelos de seguimento a Cristo. Espiritualidade carmelitana, espiritualidade franciscana, espiritualidade beneditina. Vejam, espiritualidade focolarina. Então são modelos de seguimento a Cristo. Na linguagem hoje comum, o que é espiritualidade? Ah, fulano é tão espiritual, tem uma espiritualidade tão alta, tão forte. Quer dizer assim, fulano é supersticioso, ou fulano é meio esotérico. Veja, fulano é aberto para um transcendente irracional. Veja, estamos ainda no relativismo. Estamos ainda no descartável. Estamos ainda no consumismo espiritual. Mas estamos ainda nisso. A gente encontra muito isso, veja, nos mais pobres. Os mais pobres manifestam isso correndo caceiras. Tá certo? E quanto menos culto, mais aceita é azeitada, é de gritaria, da emotividade. A classe média alta, corre para o esoterismo. Pode ser o espiritismo, que é uma forma de esoterismo, né? A gente chama hoje de espiritualismo, todas as concepções reencarnacionistas por aí, ou para essas religiões exóticas, esses gurus, né? Indianos, seitas de tradição budista, como o Sechonoye, e por aí afora. Então veja, muda a procura de acordo com a classe, tá certo? Com o nível cultural, mas a dinâmica é a mesma. É procurar saciar a sede do absoluto, sempre de um modo fácil, não é? Com algo consumístico, imediato, que resolva os meus problemas, que alivia a minha sede de absoluto. Tá certo? Então veja, para o mundo de hoje, religião é algo subjetivo. É algo subjetivo. Não é um compromisso com a verdade. Não, é algo que me sirva. Se você, olha aqui, olha uma frase que vocês escutam muito. Não, se você se sente bem, está ótimo. Então, não interessa se é verdade ou se é uma ilusão, se é um engodo. Interessa que eu me sinta bem. Veja qual é o centro? Eu. Não se sai do subjetivismo. Não se sai dessa prisão do indivíduo. Não se sai do consumismo. Como eu me sinto bem consumindo aquela grife, como eu me sinto bem comendo, comprando aquela bebida, eu também me sinto bem consumindo esta religião. Sem nenhuma preocupação com a verdade. Tanto que se o padre me faz raiva, eu vou lá procurar um pastor. Pronto. Eu me lembro, eu era padre, confessando, chegou um senhor que, por coincidência, morava na rua dos seus pais. Quando eu vi na fila da confissão, eu disse, mas aquele ali não é da igreja quadrangular. Ele chegou para se confessar. Aí ele começou, ele disse, eu estou voltando para a igreja católica, eu era da igreja quadrangular. Eu disse, por que saiu? Porque agora chegou um pastor com uma cara de sargento. Eu disse, amigo, isso não é motivo para você sair da igreja quadrangular. Se você quer ser católico, porque você descobriu que a igreja de Cristo permanece na igreja católica, ótimo. Mas se você quer ser católico, porque o seu pastor tem cara de sargento, não.
Porque no dia que chegar aqui um padre com cara de general, você sai também. Veja, o compromisso aí não é com a verdade, é comigo. É com me sentir bem. Eu sou o critério. Observe, a pessoa não consegue sair de si. A pessoa não consegue abrir essa casa. Então a religião hoje é algo subjetivo, é algo parcial. Atenção para isso. O que é parcial? Em que sentido? A religião, não é? Ela deve ser uma realidade, um conjunto de crença, um modo de ver a vida, o mundo, Deus, a morte, o nascimento, o amor, a sexualidade. Veja, a religião me dá uma mundividência, uma visão do todo. Hoje as pessoas usam a religião como um quebra-galho para resolver isto, aquilo, sem ligar o todo. Tanto que é a coisa mais normal do mundo. Por exemplo, se eu perdi alguém e eu quero me comunicar com ele, eu vou ao espiritismo, porque eu me sinto bem. Mas e a ressurreição? Não, isso é outra coisa. Não, mas eu também tenho o direito de comungar. Veja, uma coisa não bate com a outra. Não se percebe a contradição. Não se busca, veja, na religião, uma experiência que me dê uma visão do mundo, da vida, um sentido. Mas experiências setoriais, de aspectos da vida. E finalmente a religião, então a religião como algo subjetivo, a religião como algo parcial e a religião como algo irracional. Isso no Brasil é pior ainda, porque nós brasileiros não pensamos com a cabeça, pensamos com o coração. Se quer pegar um brasileiro, não adianta grandes discursos. Adianta um discurso afetivo, emotivamente convincente. Senão não pega o brasileiro. Tá certo? Então, veja, o irracional. Então, me importa que eu me sinta bem. Me importa que é verdade para você. Então, se é verdade para você, é verdade. Não é verdade para mim, não é verdade para você. Religião fica no domínio do subjetivo, da escolha do indivíduo. Então, esse é o mundo, basicamente, algumas características da nossa cultura. E é neste mundo que a gente é chamado a ser cristão. Não adianta ter saudade nem reclamar desse mundo. É muito triste quando os cristãos dizem assim, mas esse mundo não presta, né? Mas que bom no outro tempo. Não, isso é conversa fiada, isso não é correto de cristão. O Senhor nos colocou neste mundo, neste tempo. E é neste tempo que a gente tem que ser cristão. É neste tempo que a gente tem que viver a nossa fé. É neste tempo que a gente tem que responder ao Senhor. Mas me permitam rapidamente, o que é fundamentalmente ser cristão? Ser cristão é ter encontrado amorosamente, pessoalmente, a pessoa de Jesus Cristo como Senhor, como enviado do Pai, como Deus, como Salvador. O cristianismo, aqui está o desafio. O cristianismo não é primeiramente uma tradição. O cristianismo não é primeiramente um monte de regras ou de dogmas. Os 3 últimos papas insistiram tanto nisso. João Paulo, Bento XVI, Papa Francisco, muitas vezes citando a frase de Bento XVI. O cristianismo não é primeiramente uma experiência ética. Ética. Não vale para um cristão aquilo que Napoleão cinicamente dizia. Napoleão dizia: um país pode viver sem Deus, mas não pode viver sem religião. Por quê? Porque a religião dá normas éticas. A religião ajuda você a ser bonzinho, a ser bem comportadinho. Ora, me desculpem, do inferno com esse cristianismo. Para o inferno com essa religião. Porque isso não é cristianismo. O cristianismo que sirva simplesmente, veja, como um superego, como algo que me mantém na linha, é um cristianismo opressor.
castrador, é tudo que Nosso Senhor não quer. O cristianismo nasce de um encontro. Aqui está a beleza e a dificuldade da nossa fé. Eu começo a ser cristão, de verdade, quando eu, pessoalmente, encontro Nosso Senhor. Ontologicamente, quer dizer, no ser, não é? No ser sobrenatural, eu começo a ser cristão no batismo. Mas existencialmente, afetivamente, eu começo a ser cristão no dia que eu encontro Jesus. No dia que a pessoa de Jesus começa realmente a tocar a minha vida. No dia que se dá esse encontro amoroso, pessoal. Eu daqui a pouco vou dizer, não é individual, mas é pessoal. O meu Jesus não é exatamente o seu Jesus. Ou seja, ele é o nosso Jesus, mas é também o meu Jesus. Ou seja, eu tenho uma história com Jesus. Triste do cristão que não tem uma história com Jesus. Triste do cristão que não tem segredos com Jesus. Então Jesus para ele é um estranho, é uma ideia, simplesmente. Vejam. Aqui a gente está pagando o preço, hoje, como Igreja Católica, de um problema histórico antigo, as conversões de massa. Por exemplo, com o Edito de Milão, quando Constantino deu liberdade de culto aos cristãos, e depois Teodósio transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano, então ser cristão virou moda. Veja, cristão por atacado, assim, de morto. Vejam, e a experiência pessoal com Jesus foi desaparecida. Depois, quando Clovis, o rei dos francos, foi batizado, né, por influência da esposa, a rainha Clotilde, que era cristã, o rei foi batizado, os guerreiros francos foram todos batizados, todos cristãos, sem ter encontrado Cristo pessoalmente. Vejam onde isso vai levar. Cristãos, vejam, cristãos de nome, cristãos de uma cultura com valores cristãos, mas cristãos sem uma experiência de encontro pessoal com Cristo. Veja, não dá para existir, meus irmãos, evangelização de massa. A evangelização é sempre um encontro pessoal. No Evangelho, Jesus procura encontrar pessoas, não massas. Agora, nós precisamos aí no cacuete de nos preocupar com multidão. Tá certo? Eu não estou dizendo que a gente jogue fora. De qualquer modo, a gente tem agora uma herança de uma civilização cristã que eu não posso jogar fora, não posso desprezar. Mas a gente tem que investir nisso. A gente tem que ter consciência disso. O cristianismo passa pelo encontro pessoal com a pessoa de Jesus, nosso Senhor. E esse encontro é amoroso, pessoal e transformador. Ou seja, esse encontro mexe com a minha vida. Esse encontro é olho no olho. E Jesus pergunta, qual é a pergunta que Nosso Senhor faz ao seu discípulo? Qual é a pergunta fundamental? E uma pergunta que ele repete para a gente a vida toda, nos bons e nos maus momentos. É uma pergunta difícil, é difícil para mim como bispo, frustrado, para qualquer pessoa. Nosso Senhor continua olhando para a gente e perguntando, olho no olho, tu me amas? Pense na complicação. Pense no quanto isso empenha a gente. Ou seja, eu não posso nunca me acostumar com Jesus. Eu não posso nunca transformar Jesus numa ideia, transformar Jesus numa posse. Me acostumei com Ele, domei Jesus,
Posso dar um jeitinho na minha vida, viver do meu jeito dizendo que creio nele. Não. Ele volta a olhar para mim, tanto no momento de alegria como de tristeza. Tanto no momento em que tudo é tão claro, como nos desastres da vida, quando tudo fica escuro. Jesus volta a olhar para mim e dizer, e perguntar, tu me amas? Tu és capaz de dar a vida por mim? De jogar-te em mim? Veja, aqui está o definitivo de ser cristão. Agora veja, esse encontro que é pessoal com Cristo não é individual. Pessoal sim, individual não. O meu Jesus, com quem eu tenho uma história, cada um de vocês tem uma história com Jesus, veja, é o Jesus também crido, adorado, vivido e testemunhado pela igreja, por aquela comunidade de Jesus, aquela comunidade que Jesus fundou e funda na força do seu Espírito, aquela comunidade que guarda de modo fiel e vivo, fiel porque guarda o que recebeu, vivo porque não é um depósito morto, não é um galho seco. O depósito da fé não é o depósito de um baú, é algo vivo. Veja como eu sou o mesmo de antes, mas vivo, sempre crescendo. Pois bem, a igreja é a comunidade que guarda de modo vivo e fiel a memória salvadora de Jesus. Nos sacramentos, na pregação, Jesus ali continua, o Jesus real. Atenção, irmãos, o Jesus real, vou fazer uma afirmação bem peremptória, o Jesus real só se encontra na igreja. Fora da igreja, eu tenho o Jesus da minha cabeça, ou da cabeça de outro que me convenceu. Você pode perguntar, mas não é muita pretensão dizer que só na igreja se encontra o Jesus real? O que é que tem a igreja de tão bacana, de tão boa, que só ela tem o Jesus real? Não, não é ela que tem o Jesus real. É o Jesus real que a tem, porque Ele deu o seu Espírito. O Espírito recorda Jesus à igreja. O Espírito atualiza Jesus à igreja. O Espírito presentifica Jesus à igreja. Não é a nossa esperteza, não é um teólogo sabichão, não é um papa maravilhoso, não é um padre sabido, não, é o povo de Deus, a igreja, que fecundada, sustentada pelo Espírito, guarda a memória viva de Jesus. Isso é a ação do Espírito de Jesus. Então a igreja é essa comunidade na qual eu encontro o Jesus real. O Jesus adorado, crido, adorado, vivido, testemunhado, anunciado pela igreja. Então o cristão, veja, a experiência cristã é pessoal, mas nunca individual. Eu e meu Jesus e eu, e acabou-se. Trancado em casa. Essa visão é totalmente fora da perspectiva cristã. É uma visão protestante. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Veja, é típico do individualismo do século XVI, quando nasceu a reforma protestante. Não. Deus, quando quis salvar a humanidade, formou um povo. Deus não faz aliança comigo nem com você. Deus faz aliança com um povo, a igreja. Quero entrar na aliança? Também sou teu povo, Senhor. Eu entro pelo batismo. Veja, batizado num só Espírito para formar um só corpo na Eucaristia, o sacrifício da aliança, na qual Deus em Cristo reúne o seu povo. Então, Jesus é o meu Jesus, mas o meu Jesus é o Jesus da igreja vivido por mim. Então, isso é muito importante a gente ter claro. Por quê?
Porque para o cristão, o único absoluto é Cristo. O critério é Cristo. O critério não é a moda, o critério não é a opinião da maioria, o critério não é o último espirro do último sabichão que falou na universidade. O critério é unicamente Cristo. E isso às vezes nos coloca numa situação de ir na contramão, de choque. Muito bem, para terminar essa conversa toda. Então, o mundo, o cristão. Hoje, não é? Qual o modo de o cristão estar no mundo? Eu queria rapidamente dar para vocês duas palavras que para mim sintetizam o nosso modo de se comportar no mundo. Já houve uma época em que nós éramos minoria. Já houve uma época parecida com essa, em que nós estávamos no mundo, éramos minoria, uma minoria pequena, veja, e não saímos bem. E eu acho importante a gente olhar essa época e compreendê-la. É a época em que nós, antes dos cristãos serem reconhecidos, a gente no Império Romano, veja, o Império Romano pagão, o Império Romano globalizado, a cultura helenista, nós éramos uma minoria. Estávamos no mundo, sem complexo, mas não éramos o mundo. E o que era que caracterizava os cristãos nessa época? Duas coisas. Essas duas palavras que eu queria que vocês guardassem. Primeira palavra, identidade. Identidade firme, coerente, convicta e por isso mesmo, serena. Somos cristãos. O cristão não deve arredar 1 milímetro da sua fé. O cristão não deve esconder o que ele crê. O cristão não deve fazer concessões na sua fé para agradar. O cristão não deve diminuir as exigências do Evangelho para atrair. Não. Identidade firme. Identidade. Não ter vergonha de mostrar o que é. Sou cristão. Veja, minha vida tem um sentido. É Cristo. Então, hoje, mais do que nunca, nosso Senhor olha para nós e nos pede isso. Não nos escondermos. Não termos medo de dizer o que somos. Um cristianismo que queira agradar o mundo. Um cristianismo que esconda a verdade. Um cristianismo que diminua as exigências de Cristo para se tornar agradável, só serve como sal que não salga, para ser jogado fora e pisado pelos homens. É um cristianismo ridículo. Uma igreja que queira agradar o mundo é melhor que desapareça, não serve para nada. É uma igreja de frouxo, de covarde, de infiel. Então, identidade. Identidade. Sem preocupação de ser maioria. O cristão não é para ser maioria. Sal não é a comida toda, sal é o tiquinho que dá gosto à comida. Luz, no sentido de ponto de luz, não é o ambiente todo, é o ponto que ilumina todo. Veja, os nossos padres da fé, os nossos pais, os pais da igreja, eles não pensaram nunca que todo mundo seria cristão. Eles pensavam e sonhavam que em todo mundo existissem comunidades cristãs. Tão firmes, tão convictas, com uma identidade tão formada, que fosse sal, que fosse luz, que o mundo olhasse e dissesse, mas há um outro modo de viver. Mas esses aqui, o que tem que são felizes? O que tem um sentido para a vida? Veja, sem se preocupar em fazer muito. Então, primeira palavra, identidade. A segunda palavra, que decorre da identidade, diálogo. Diálogo com o mundo. Aliás, eu só posso dialogar de verdade se eu tiver uma identidade firme. Se eu não sei quem sou, eu não dialogo. Porque ou oprimo logo o outro porque sou inseguro, ou me deixo logo fagocitar, engolir pelo outro porque sou fraco. Não, eu só sei dialogar com o diferente
veja, com segurança, sem querer engolir o outro, sem me deixar engolir, se eu tiver clareza da minha identidade. Então, diálogo. O cristão não é melhor do que o mundo, também não é pior, mas é diferente. É diferente. Veja, eu não preciso fazer todo mundo cristão, mas eu preciso, sem medo nenhum, mostrar quem eu sou, dizer quem eu sou. Pronto. Você não quer, você pensa diferente, você constrói sua vida diferente, você crê diferente, ótimo, continua, meu amigo. Não vou dizer que você está no inferno, não vou dizer que você é um desgraçado. Não, pode ser até melhor do que eu, mas eu tenho uma esperança no coração. Eu encontrei o Cristo, eu jogo a minha vida nele, eu entrego minha vida a ele. Pronto, siga seu caminho, amigo. Eu estou aqui do seu lado e eu sigo nele. Essa capacidade, compreende? É muito triste quando você vê um cristão mal-humorado com o mundo, só vê o negativo, tem medo do mundo. Parece que o diabo está solto no mundo. Não, o mundo está salvo. Cristo salvou o mundo. Não parece, né? Mas está salvo. Veja, com os olhos da fé a gente sabe disso. Ah, mas o diabo é o príncipe desse mundo. Calma, Deus amou tanto o mundo que entregou o seu filho. Cuidado com a palavra mundo. Que sentido tem? Vejam bem. Então, um diálogo construtivo, um diálogo benévolo. Eu tenho amigos ateus. Eu tenho amigos que não gostam da igreja. E tenho amigos. Tranquilo. Gosto muito deles. Converso com eles. Tá certo? Eles gostam de mim. Pronto. E a gente se respeita. Agora eles sabem que eu sou bispo, que eu entreguei a minha vida por Cristo. E eu sei que eles não creem. E esses amigos têm virtudes. Veja, eu tenho um ex-colega de colégio que hoje, não sei porquê, vive na Umbanda. E é meu amigo. A gente se encontra, às vezes, a turma de escola média, tem lá um ateu, tem um que é católico, tem um que foi religioso e deixou, e tem esse que é um umbandista, e eu isso. Pronto, e a gente se encontra. Tá certo? Se encontra, passa às vezes uma tarde juntos, brincando, veja. Então, compreende? Identidade, no ser do 1 milímetro. E diálogo. E diálogo. Veja, uma atitude construtiva, benévola, franca em relação ao mundo. Sem medo. Sem medo. Olha, na escola catequética de Alexandria, do início do cristianismo, né, do século II, III, Orígenes, veja, jovem teólogo cristão leigo, né, tinha alunos pagãos que iam para as aulas de catequese de Orígenes, não para aprender catequese, mas para aprender da retórica de Orígenes e do método alegórico que Orígenes usava. E Orígenes não dizia para a rua, porque vocês não são cristãos. Não. Veja, dialogava. São Jerônimo dialogava no século IV com exegetas judeus. No século XII, São Bernardo tinha amigos judeus. Compreendem essa capacidade de diálogo. Agora, atenção, o diálogo sem eu ceder na minha identidade. Então, hoje, esse é o desafio da igreja. Esse é o desafio de vocês. Na universidade, no namoro, nas amizades. E ao mesmo mundo não. Não se escolhe, não se escondam não. Embaixo da cama. Cristo ressuscitou. Depois de ressuscitado, o que é que Jesus diz a Madalena? Ide aos teus irmãos, dizei que eu os precedo na Galileia. O que quer dizer isso? Eles não me encontrarão mais em Jerusalém. Eles não me encontrarão mais no judaísmo. Eles me encontrarão na Galileia dos gentios, dos pagãos, no mundão de Deus. Galileia é a universidade. Galileia é lá o lugar da balada. Galileia é o mundo do trabalho. Tenha medo não.
Tem o mal, tem o pecado, mas tem Cristo. Ele nos precede na Galileia. Eu estou lá com vocês, se vocês forem com a identidade de vocês, de cristãos. Veja. Então guardem bem essas duas palavras, identidade e diálogo. Meus irmãos, o mundo precisa da gente. O mundo precisa de pessoas que tenham esperança, de pessoas que tenham sentido da vida, de pessoas que tenham fé. O mundo precisa da gente. Se a gente se esconder debaixo da cama, se trancar na sacristia, a gente é covarde. Covarde. E se a gente for para o mundo também escondendo a nossa fé, pensando que com isso serve o mundo, que com isso agrada o mundo, a gente é somente ridículo e insignificante. Eu fiz o meu curso de filosofia na Federal, em Alagoas. Nessa época não havia filosofia no seminário. Ali era tudo marxista, tudo ateu. Tudo bem, terminei meu curso de filosofia, guardei minha fé, graças a Deus. Foi bom porque estudei Marx, foi uma coisa, e vi que não presta. Aí vi que não presta, pronto. Mas, depois de muito tempo, como padre, me convidaram, o curso de História me convidou para um debate com um professor marxista sobre o papel da igreja na Idade Média. Eu topei. Quantos souberam que era um padre que ia? Então, na esperança de descascar o padre, aí colocaram o debate para o auditório, convidaram o curso todo de História, Comunicação, na JUSP, Serviço Social e Direito. A chance de descascar o padre, né? Aquela trabalhando no cigarro, um raro prazer. Aí, bom, eu fui para o debate, foi muito interessante o debate, muito interessante. Veja. Mas o que me chamou a atenção, uma coisa que eu achei linda ali. O auditório estava cheio. E sabe uma coisa que me encheu de alegria e de esperança? É que a maioria era jovens e pelo menos a metade eram jovens com um crucifixo pendurado no peito. No meu tempo de universidade, quando eu era aluno, ninguém, não tinha um com a cruz pendurada no peito. Isso não existia. Né? E ali agora o mundo, mas de onde vem esses jovens? Com a cruz pendurada no peito. E mais engraçado ainda, e aí eu me diverti, é que no fim do debate, no fim de tudo, na vista dos professores, se despedindo, muitos deles iam beijar a mão do padre. Pronto, alienação da alienação. Na universidade. Então eu achei lindo aquilo. Porque, veja, jovens cristãos no mundo, mas sem medo de mostrar o que quer, de mostrar a sua fé. Bom, para terminar, eu queria citar para vocês uma frase que talvez vocês já tenham escutado, mas que resume tudo o que eu quis dizer. É da primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, versículo 15. Estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Isso. Estão no mundo, deem a razão da esperança de vocês. A razão da esperança de vocês é Cristo. Agora, fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Está aí. Identidade. Prontos para dar a razão da minha esperança. Diálogo. Com mansidão, com respeito, com boa consciência. Muito obrigado pela paciência de escutar. Não sei se tem alguma coisa para dizer, para completar, para perguntar. Suas obras. Diga. Eu queria, se eu podia comentar um pouco sobre essas sementes. Agora está muito polêmica na questão do casamento gay, aprovado nos Estados Unidos, toda essa confusão de aborto lá daquela indústria lá que vende feto abortado para virar o quê? Não sei o quê. Como é que o cristão pode se portar diante disso? Porque também tem esse lado do cristão leigo ter essa vocação para uma vida mais ativa na sociedade, né? A questão das leis e tudo isso. Exatamente isso.
Veja, a identidade, como eu disse, o nosso absoluto é Cristo. Não é? O que é que Cristo diz disso? Não é? O que é que Cristo diz? O que é que Cristo diz do amor? O que é que Cristo diz da sexualidade? O que é que Cristo diz da relação em mulher? Então, o nosso critério é Cristo. Cristo. Tá certo? Então, a gente pode falar a partir da nossa identidade. Agora, atenção. Se eu falo para uma sociedade que é secularizada, eu tenho todo o direito e o dever de falar. Mas eu não posso esperar que todo mundo concorde e aceite o que eu vou dizer. Então, a igreja, esse é um outro problema hoje. Atenção. A igreja não está mais numa sociedade cristã. Não é? Antigamente, os bispos se reuniam em Itaici, era em Itaici a reunião, a imprensa noticiava, saía no Jornal Nacional. Hoje a gente se reúne em Aparecida, ninguém dá nem bola. Só a Canção Nova, a revista, século XX. Veja, e os bispos mais velhos ficam nervosos, mas cadê a imprensa? E os mais novos, que já nasceram em outra época, dizem, a imprensa já era, estamos em outro mundo. Então veja, antigamente a igreja podia dizer, assim como mestra, está errado, e todo mundo levava a sério e seguia. Está errado, é contra a lei de Deus. Hoje não. Hoje nós somos, a igreja apenas mais uma voz, entre outras. Uma voz que ainda tem um peso. Uma voz que o mundo ouve, até para xingar. Isso aqui também é interessante. O Ocidente, a nossa cultura, não pode viver sem a igreja. Até para odiá-la, para xingá-la. Pode olhar. O mundo faz e fica olhando o que é que a igreja vai falar. A igreja é como a consciência ainda da nossa sociedade. Como um adolescente, entende? Que quer que o pai esteja ali, nem que seja para brigar com ele. Está dizendo, eu sou adulto, eu não obedeço você mais. Veja, mas é um modo de se afirmar. Agora, a igreja, veja, deve falar, mas atenção. Quando a igreja fala para o mundo, quando vocês forem falar para o mundo, vocês não podem argumentar com argumentos de fé. Você não pode chegar para o seu professor na universidade e dizer o aborto é errado porque é pecado. O professor diz, e eu com isso? Eu não creio em Deus? Pronto. Isso não é um discurso. Esse discurso vale para outro cristão. Para fora você tem que discutir a partir de argumentos meramente racionais. O que a gente chama de ética pública, ética civil, ética social. Então é saber fazer o discurso. Por exemplo, Silas Malafaia, esse povo não sabe nada disso. Infelizmente nós católicos agora estamos frouxos. Parece que quem fala em nome dos cristãos é Silas Malafaia. Isso é uma vergonha. Grita, né? Mostra. Mas grita porque a gente não fala. Nem falar a gente fala. Nem grita, nem cochicha, nem nada. Está caladinho. Entende? Mas tem que falar. Agora, falar com um discurso, você tem que saber colocar o seu discurso. Tá certo? Não adianta falar sobre casamento gay dizendo é pecado. Não, isso não é o discurso. O discurso é outro. Dizer, vem cá, que duas pessoas do mesmo sexo queiram viver juntas, a gente não pode impedir. São cidadãos adultos vacinados e pagam imposto. Que duas pessoas do mesmo sexo que tenham uma união estável, tenham direitos de previdência, de plano de saúde, veja, do ponto de vista de justiça, é lícito. Vivem juntas ali. É lícito. Agora, chamar isso de casamento e de família, de matrimônio, aí não. Aí vamos dizer, por que não? Porque aí não é direito da minoria. Aí é destruir um conceito caro à maioria. Se tudo é casamento, nada é casamento. Se tudo é família, nada é família. Então aqui, meu amigo, não é questão de respeito à minoria, mas de salvaguardar o valor da maioria. Aí esse discurso você pode fazer com quem não crê. Aí esse discurso mesmo, quem não crê, diz não, assim tem sentido. Assim a gente pode conversar. Então você tem que saber como impostar, como articular a argumentação. Às vezes os cristãos não sabem. Certo? Dani,
Isso aí que o senhor falou a respeito de não termos representantes, né? No caso, ser o Malafaia. Acontece às vezes a gente participar de alguns debates na internet, hangout, ou moderar alguma página e tudo mais. E assim, nós como leigos, acontece de alguns padres virem até a gente e falar que de repente gostam dos nossos discursos, se sentem representados, mas eles mesmos, assim, eles não dão a cara, entende? Eles se sentem representados por um leigo que está muito abaixo deles, vem os parabéns, mas assim, a gente fica até satisfeito. Mas o que acontece? Eu, por exemplo, não tenho um superior ainda. Vem um padre com 2 faculdades elogiar o que eu estou falando na internet, entende? Porque você tem coragem, é mais frouxo. Então. Tem coragem na universidade que você consegue. Mas, assim, a questão é a seguinte: a gente ainda, veja, nós somos muitas vezes tutelados pelo politicamente correto e também pelo medo de se expor. É o caso do padre José Eduardo, né? Quando ele foi naquele debate na Globo News. Pouco depois que o Papa Francisco foi eleito, né, que foi Leonardo Boff e um outro professor de história, não lembro agora de faculdade que era. Mas assim, querendo jogar o Papa Francisco como o Papa da mente aberta, né, e aquela coisa toda. Então assim... Você não viu isso, mas veja, me interessa aqui a sua colocação nisso. Aqui também a gente hoje tem uma novidade. Com os meios de comunicação, com o acesso à democratização da informação, os jovens, os leigos, estão se informando. E aqui tem uma coisa que é interessante, é um negócio porque é muito bonito e muito perigoso. Assim, a moçada lê, tá certo? E, interessante, tem sede mesmo de defender a fé e vai para cima, tá certo? Às vezes, a argumentação não é muito boa. Às vezes a interpretação dos documentos da igreja, né, pegam lá, descobrem lá Pio IX, Pio X, e às vezes fazem uma interpretação, e os padres e os bispos ficam, né, a gente diz, nós já aperreados. Porque, né, se puder, não consegue controlar essa moçada, porque nem sabe mexer direito na internet, às vezes são todos bispos, entende? E veja, e a moçada, né, e eles meio perdidos. E não pode dizer cala a boca. Veja, isso por um lado é bom. É bom. Vocês são leigos, vocês têm direito e não precisam pedir permissão a gente para defender a fé. Mas eu não... Só veja. Tá certo? Tem direito. E vocês estão começando. Às vezes acertam, às vezes erram. Isso é da vida. Eu mesmo não. Agora o problema está com a gente. O problema está com nós, conosco, bispos, os padres, porque a gente ainda está preso a determinados conceitos meio ideológicos que estão ultrapassados, que foram desmentidos e que eletrolão, petrolão e o que mais de lão vier está acabando de desmoralizar. E a gente fica meio perplexo. Então isso faz parte também das questões da sociedade atual. Às vezes eu pego um padre dizendo: mas esse rapazinho que anda falando isso na internet, ele não pode, que ele não entende teologia. Muito interessante. A gente, quando o leigo grita o que a gente quer, a gente defende o leigo. Diz, é a vez do leigo. É a vez do leigo quando o leigo é tropa de choque para a gente. É a vez do leigo quando o leigo fala o que a gente quer. E por que não é a vez do leigo quando o leigo fala o que ele sente e o que ele quer? Então a gente também tem que se acostumar com isso. Então vá tendo paciência. Mas não tenha medo de falar não. Porque veja, defender o Cristo, defender a fé, é dom de Deus. É missão dada pelo batismo e pela Cristo. Não precisa de licença de bispo, nem do papa, nem do pai. Tá certo? Agora, é claro, deve também ter o juízo de escutar o que os bispos estão dizendo, de procurar confrontar as coisas. E aquilo que Santo Agostinho diz: nas coisas essenciais a unidade, nas que não são essenciais a liberdade, e em tudo a caridade. Só defendam a fé de bom humor, porque às vezes ficam que julgam o bispo, julgam o Papa, julgam Jesus Cristo como se fossem infalíveis. Aí falta essa segunda parte que São Pedro diz: defendem a fé, mas perde a mansidão, a benignidade. Aí não, aí já não está bom.
Um outro mal que está tendo ali no Facebook é essa questão mesmo dos jovens da formação, né? Como no caso as páginas